Olá estudante, olá amante da história, eu sou o professor Rafael e este é o canal Investigando a História. Seja bem-vindo! E hoje eu quero falar um pouco sobre a trágica história de Anne Frank. Mas antes, vou pedir para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui no canal e também compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam saber sobre a história de Anne Frank. Aproximadamente 70 milhões de pessoas teriam morrido durante a Segunda Guerra Mundial. O fato é que os números não são exatos, mas se tem ali uma estatística, uma estimativa do número de mortos. Entre essas vítimas estava a jovem Anne Frank. Anneliese Mary Frank, nascida em 12 de junho de 1929. Anne nasceu na Alemanha e era de origem judaica. Sua família era composta por judeus, porém eram judeus liberais, ou seja, não eram tão radicais, não seguiam à risca a religião. O pai de Anne, Otto Frank, por exemplo, era mais interessado por questões acadêmicas. Só a mãe, Edith Frank, que era mais devota pela religião. Porém, Anne vivia muito feliz com sua família, né? Otto, Edith e sua irmã mais velha, Margot. Tanto Otto Frank como Edith Frank sempre incentivaram suas filhas a lerem desde cedo. Otto tinha uma biblioteca em sua casa. Mas infelizmente o sossego da família Frank chegou ao fim por volta do ano de 1933, quando o partido nazista assume o poder e Hitler imediatamente dá as ordens para que os soldados, entre todos os membros do partido, passassem a perseguir os judeus. Adolf Hitler era um católico fervoroso e acabou acusando os judeus de serem o grande problema da Alemanha, dizendo que os judeus roubavam todos os trabalhos, que os judeus eram fominhas, esse tipo de coisa. Então, perseguições aos judeus se tornaram comuns naquele período. Os judeus, então, passaram a ser proibidos de frequentar os mesmos lugares do que os alemães de raça ariana. Então, museus, parques, teatros, transporte público, tudo ficou restrito para os judeus. E algumas lojas de judeus passaram a ser pichadas, apedrejadas, e muitos judeus acabaram fugindo da Alemanha desse período que se iniciava, esse período de terror na Alemanha do século XX. Para evitar represálias, Otto Frank decide se mudar com a família. Otto era um empresário, não era nem um ricaço, nem um milionário, mas os negócios iam muito bem. Então Otto decide se mudar da Alemanha. Então Otto e a família Frank se mudam para Amsterdã. Em Amsterdã, Otto consegue um apartamento confortável para a família e lá consegue abrir um outro negócio. Era uma fábrica chamada Opekta Works, uma empresa onde Otto vendia extratos de fruta para fazer geleia. Num primeiro momento, o plano de Otto dá certo e a família consegue viver bem por mais alguns anos, até que o partido nazista invade também os Países Baixos. E isso faz com que as perseguições antissemitas aumentem. E as tensões na Europa também já estavam bem complexas e bem tensas. E é onde então Otto decide vender sua empresa e se esconder dos nazistas. Isso porque sua irmã mais velha, a irmã de Anne Frank, Margot, ela recebeu uma convocação
das autoridades do partido nazista para trabalhar nos campos de concentração. E é óbvio que foi de uma forma amigável que eles chamaram, mas isso era uma armadilha para que se tornasse escravos no campo de concentração. Então, num primeiro momento, até Margot decide que gostaria de ir porque não sabia de fato o que iria acontecer. Mas Otto, como sensato, proíbe a filha de ir trabalhar desta forma. Então, Otto decide se esconder com a família em um esconderijo, que na verdade era uma das fábricas de Otto. Então, ele decide esconder a família e se esconder também do partido nazista, para que eles não pudessem ser encontrados até o final da guerra. Otto Frank então tem a ajuda de alguns funcionários de confiança de sua fábrica, e esses funcionários auxiliam Otto a se esconder, e ninguém sabia onde eles estavam num primeiro momento, só esses amigos mais íntimos da família. Então eles se escondem lá e esses amigos mais íntimos que levam mantimentos e mantêm a família informada dos acontecimentos políticos e do que estava acontecendo na Alemanha e todas as questões da guerra. Pouco antes de ir para o esconderijo, ele ganha um diário de seu pai. Na verdade, era um livro de autógrafos, onde ele havia mostrado um interesse quando passava por uma loja com seu pai. E Otto então decide dar este livro para a filha. E ele acaba que usando o livro como um diário e começa a escrever em seu diário seus sentimentos, suas coisas particulares e também alguns acontecimentos da Alemanha. Quando ele vai para o esconderijo com sua família, passa a escrever em seu diário e chama o diário de Querida Kitty, como se fosse uma amiga para confessar todos os seus sentimentos. Então ele passa a descrever o dia a dia na casa, passa a descrever todos os acontecimentos e também como era uma pré-adolescente, estava se desenvolvendo, ele passa a escrever ali tudo o que pensa, mas não compartilha essas informações. Só algumas informações mais alegres, mais tranquilas, ele às vezes lia em voz alta para toda a família, algum momento de alegria da família, ele acabava descrevendo este momento e depois compartilhando com a família. Em 1942, Otto se esconde com a família. No mesmo ano, ele recebe também alguns amigos que estavam fugindo do partido nazista. Entre eles estavam o dentista e amigo da família Fritz Pfeffer e a família Van Pels. No esconderijo haviam 8 pessoas então. Num primeiro momento, Anne fica contente que mais pessoas haviam chegado na casa, no esconderijo no caso. Num primeiro momento ela fica contente e escreve em seu diário que achou interessante por ter mais pessoas para conversar, porque já estava no tédio. Porém, em pouco tempo as tensões aumentam, por ser pessoas diferentes, confinadas em um espaço pequeno. E algumas tensões, algumas discussões ocorreram no período em que estiveram confinados no anexo. Em 1944, uma denúncia anônima fez com que policiais invadissem o esconderijo onde estava localizado o grupo. Após essa traição e o grupo ser descoberto, foram enviados imediatamente a um interrogatório. E após esse interrogatório foram enviados para os campos de concentração, tidos como criminosos, que de fato é um absurdo, né? Criminosos foram os nazistas, por terem dizimado milhares e milhares de pessoas e vidas inocentes por conta do campo de concentração. Eles queriam pessoas aptas para o trabalho e crianças, idosos, pessoas com deficiências físicas não puderam
que não podiam trabalhar foram enviadas para a câmara de gás, foram mortas covardemente. Ao chegarem nos campos de concentração, alguns grupos de soldados dividiam mulheres, crianças e idosos, pessoas que podiam trabalhar e que não podiam trabalhar. Neste primeiro momento, Anne Frank conseguiu sobreviver, justamente por ter feito 15 anos de idade, mas os soldados ficaram, segundo algumas testemunhas, os soldados ficaram com o pé atrás com a idade dela, mas ela passou raspando num primeiro momento. Quando Anne Frank, seu pai, sua mãe, sua irmã, a família Van Pels e o dentista Fritz, quando todos eles foram enviados para o campo de concentração, a guerra já estava em seu fim, né? A Segunda Grande Guerra terminou em 1945, mas ainda em 44 e início ali de 1945, a guerra ainda estava acontecendo. E por estar praticamente no fim da guerra, os aliados terem invadido boa parte da Alemanha, já conquistaram mais territórios, os nazistas começaram a queimar provas, e uma das provas eram os judeus. Eles começaram a matar com maior frequência. E também o trabalho escravo, a fome, as doenças que haviam nos campos de concentração fez com que muitas pessoas morressem de fome, morressem de doenças e com outros problemas relacionados à saúde. Então, com isto, Anne Frank sofreu as consequências. Algumas testemunhas que conversaram com ele no campo de concentração, em entrevistas para rádios, para jornais, para televisão, disseram que ele estava sempre triste e chorando pelos cantos. Ele também estava bem desmotivada e às vezes dizia que não queria mais viver, porque não sabia do paradeiro do pai. Ela era muito apegada ao pai. E como não sabia do paradeiro, ela achava que o pai teria morrido, já teria morrido, e ela não queria mais viver. E também por outros problemas que haviam nos campos de concentração. Seu cabelo foi cortado, ele estava magra, debilitada e também estava desmotivada. Não tinha mais motivo para viver. O fato é que, infelizmente, Anne Frank e sua irmã Margot morreram num dia desconhecido no campo de concentração de Bergen-Belsen em 1945. As causas da morte são desconhecidas, mas pesquisas mostram e apontam que talvez tenha sido de tifo, uma doença que, se não for tratada de 12 a 15 dias, a pessoa pode vir a óbito. Então, há indícios de que tanto Anne como Margot tenham morrido de tifo, uma doença que se alastrou nos campos de concentração em Bergen-Belsen. Sua mãe, Edith Frank, morreu de fome. Ela parou de comer para tentar ajudar as filhas a comerem mais pão, mas ela acabou morrendo de fome. Todos do grupo morreram. O único sobrevivente foi o pai de Anne, Otto Frank. Otto teve sorte de sobreviver por conta de sua idade e também pelo fato dos nazistas estarem queimando provas, e não só papéis, mas os judeus também eram uma prova viva dos horrores cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, Otto Frank retorna a Amsterdã e lá ele encontra uma amiga que o ajudou no período que esteve no esconderijo. Além de amiga, era funcionária da fábrica. E esta funcionária da fábrica devolve para Otto Frank o diário que ela encontrou após eles terem sido capturados lá no esconderijo. Então, esta funcionária da fábrica, Miep Gies, ela encontra o diário de Anne e guarda com ela. Quando ela reencontra Otto Frank, ela entrega o diário para Otto.
Otto desconhecia o diário. Então Otto relutou, mas acabou lendo o diário e lá ele encontrou registros importantes que a filha fez durante o período em que estiveram ali confinados no esconderijo. Otto então decide publicar o diário da filha, justamente porque a filha sempre comentava que gostaria de ser uma grande escritora. Então, com o objetivo de homenagear a filha, Otto decide publicar o diário de Anne. Mas é claro que tem mais informações, mais personagens, mais detalhes sobre esta incrível história. E tem muitos filmes, peças de teatro retratando a história de Anne Frank. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, ative as notificações para receber mais vídeos. Deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima.